Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. E clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires, por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se sentar. Então nós vemos aqui o profeta Jonas, profeta bem diferente dos demais, porque a maioria dos profetas, nós vemos sendo enviados para profetizar ao povo de Israel.
né? Nós não vemos aqui muitos profetas missionários sendo enviados, né, para outros lugares no Velho Testamento. Mas Jonas é um caso à parte. E é interessante que Jonas, ele, quando recebe o comissionamento do Senhor, num primeiro momento, ele desobedece, ele decide ir para outro lugar e não cumprir aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Resolve ir para Tarsis. Isso é o que nós vimos, né, no domingo passado. E aí, fugindo da vontade do Senhor, Deus, que está no controle de tudo, manda uma tempestade para o navio onde ele tinha embarcado. Por fim, ele é lançado ao mar. Deus já havia preparado um peixe ordenado, né, a um grande peixe, né, ou seja, uma baleia, né, como o próprio Senhor Jesus diz. Eu já entrei aqui nas questões, né, de que, independente das classificações modernas, né, do que é um peixe, ou alguma coisa mais, independente, né, naqueles tempos, uma baleia, né, podia sim ser classificada como um grande peixe. Engole Jonas, também pelo milagre de Deus. Tudo são milagres de Deus, né, que Deus vai operando ao longo do livro. A tempestade foi uma tempestade miraculosa. Quando Jonas é lançado ao mar, ela ter cessado imediatamente, também foi um milagre de Deus. Deus ter preparado aquele peixe, né, que tragasse a Jonas, foi um milagre de Deus. Ele ter sobrevivido no ventre do peixe, milagre maior ainda. 3 dias, né? 3 dias Jonas, né, será que ele comeu naqueles 3 dias, ou bebeu? Não, né? Ou seja, Jonas foi obrigado, né, a fazer um jejum de 3 dias e 3 noites. E orou ao Senhor, né? O jejum ali foi completo, né? Ele jejuou e orou, né, naquele tempo que estava no ventre do peixe. E por fim Deus dá ordem ao peixe e este o vomita na terra seca. E aí, como diz aqui capítulo 3, versículo 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. E é interessante que Deus o comissiona novamente, porque Deus poderia simplesmente olhar para Jonas, esse aí está desqualificado para ser um profeta. Foi desobediente, né? Poderia ter permitido que o profeta morresse, né? Mas poderia ter, tudo bem, dado ouvidos à oração de Jonas, livrado ele da morte, mas dito assim, né, poderia ter vindo segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo assim, ó, tu não é mais profeta, pode voltar para Israel lá, porque, né, terminou, não vou mais usar, eu vou chamar outro melhor do que tu para profetizar a Nínive. Deus poderia falar isso para Jonas. Mas não, ele dá uma segunda chance para o profeta. E o comissiona novamente. Versículo 2, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aquilo que o Senhor lá no início já havia falado. Deus não mudou em nada a mensagem. E é isso, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então agora o profeta resolveu obedecer. Não foi mais desobediente, né, à ordem do Senhor. Agora finalmente nós vemos aqui o arrependimento do profeta Jonas. Jonas ele já demonstra arrependimento ao orar, né, ao Senhor no ventre. Ou seja, Deus vai trabalhando o arrependimento no coração de Jonas. Tanto quando está ocorrendo aquela tempestade, né, e Deus usa o mestre lá do navio, né, para chegar e chamar, né, acordar Jonas e dizer para ele, né, vamos ler ali no capítulo 1, versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Ali Deus já está começando a trabalhar no coração de Jonas o arrependimento, chamando-o ao arrependimento, usando, né, mesmo que um homem ímpio, para conduzi-lo ao arrependimento. Depois, quando é tirada a sorte, ele é feito várias perguntas a ele, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, de onde...
Tudo isso Deus está, movendo, né, as coisas ali, também para chamar Jonas, para mostrar, a realidade, o quão grave é o pecado dele e conduzi-lo ao arrependimento. E por fim, quando ele é então lançado ao mar e aquele peixe o traga, né, quando aquela baleia, né, traga ele e ele está vivo lá no ventre da baleia e ele ora ao Senhor ali, então ele se percebendo vivo naquela circunstância, né, ele ora ao Senhor e quando ele ora, né, a gente vê aqui, por exemplo, no capítulo 2, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, né, no versículo 9. O que votei, pagarei. Que votos será, né, foram esses que Jonas fez? Pode ser os sacrifícios ali que ele fala, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento? É possível. Mas provavelmente, meus irmãos, o voto que Jonas fez ao Senhor é que se Deus o livrasse daquela situação, ele obedeceria à voz do Senhor. O mais provável é que o voto que ele iria pagar, né, ao Senhor é: Senhor, se tu me livrar dessa situação, né, e eu sair vivo dessa, eu vou obedecer a tua palavra, eu vou ir a Nínive pregar. Tanto é que, né, o peixe o vomita na terra, vem a palavra do Senhor segunda vez a Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo, e simplesmente Jonas não fala mais nada, não contesta, só se levanta e vai a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí dito no final do versículo 13 aqui: ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Nínive, meus irmãos, ela é uma das primeiras cidades, né, fundadas depois da destruição do mundo pelo dilúvio, né, porque já haviam cidades antes do dilúvio. Caim é o primeiro a edificar uma cidade. Caim, o filho de Adão, ele edifica uma cidade como? Por meio dos seus descendentes. Sim, os descendentes de Caim, né? Afinal, Caim, ele tem a sua esposa, eles vão gerando filhos, que por sua vez, né, vão gerando outros filhos, e não é dito o tempo que Caim levou para edificar aquela cidade. Pode ter levado 100 anos, não é dito o tempo, né, que Caim levou para edificar aquela cidade, mas ele é o primeiro a edificar uma cidade, o primeiro que é dito na Bíblia, né, que edifica uma cidade. E depois disso, quando Deus decide destruir aquele mundo antigo por meio do dilúvio, e só salva uma família, que é a família de Noé. Então Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras são os únicos que sobrevivem ao dilúvio. Entram na arca, né, e quando as águas diminuem, então está ali somente Noé e os que estão com ele na arca, né, a sua esposa, seus filhos, suas noras e os animais que Deus havia preservado dentro da arca. E eles repovoam a terra. O que nós vemos? Vamos lá, voltar lá para Gênesis. Logo depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 1, é dito o seguinte: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E eu vim descrevendo ali, né, a genealogia. Sabe aquelas genealogias que infelizmente, alguns crentes resolvem pular a leitura? Essa genealogia aqui, ela nos ensina bastante coisa. Não só os motivos que eu já dei, né, eu já preguei sobre isso, os motivos por que a gente tem que sim ler as genealogias e não pulá-las, né, mas, sabe, Deus ele sempre coloca algumas pecinhas-chave para nós entendermos a história no meio das genealogias. E aí aqueles que não leem as genealogias vão ficar perdidos, não vão entender tão bem, né, não vão entender com tanta profundidade, tanta clareza e os seus contextos históricos e tudo mais, né, se pular a genealogia. Olha só,
Capítulo 10 aqui, versículo 8 de Gênesis, diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Lembra que depois vai ter aquela situação da Torre de Babel. Lá, quando a Torre de Babel é edificada, não é dito que Nimrod mandou edificar a torre. Mas o que nós vemos aqui? Que Nimrod, ele foi o governante de um reino. E a primeira cidade que é mencionada aqui, do seu reino, é Babel. Então nós podemos somar 1 mais 1, que dá 2, né? E ver ali que Nimrod era aquele que estava no comando daquela edificação. E é dito que, olha só, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. E olha o versículo 11. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então, Nínive foi uma cidade... Nimrod foi um homem que foi edificando muitas cidades. Ele teve um reino que era naquela região ali do Eufrates, e uma das cidades que ele edificou foi a cidade de Nínive. Isso após o dilúvio e naquele contexto da edificação da Torre de Babel. Então, meus irmãos, Nínive era uma cidade muito antiga. Uma cidade edificada já nos primeiros séculos após o dilúvio. Então, era uma cidade muito, muito antiga. Nessa época aqui de Jonas, Nínive já devia ter, olha, quem sabe já em torno de 2000 anos. No tempo de Jonas, a cidade de Nínive já poderia ter perto de 2000 anos. Então pensa o quão antiga era essa cidade. Por isso que ela era uma cidade muito grande. Porque ela já era grande, provavelmente já no tempo, né, em que Nimrod edificou, ele já edificou ela como uma cidade importante. Mas pensa uma cidade pelo menos quase 2000 anos depois. Ela não era uma cidadezinha qualquer. E outra, ela era a capital do império de então. O império que estava dominando no tempo de Jonas, qual era? O império assírio. Qual era a capital desse império? Nínive. Então, muita coisa coopera para que aquela cidade fosse muito grande. E ela era muito grande em extensão territorial, tanto em população como em extensão, porque hoje, uma cidade grande, ela também tem muitos prédios muito altos, que concentram, né, muitas vezes, numa região um pouco menor, né, a quantidade, né, aquela quantidade imensa de pessoas, uma região um pouco menor por causa que, uma área, né, menor, pelo fato de prédios muito altos, né, serem edificados, mas naquele tempo, pensa, isso aqui é em torno de 700, 800 antes de Cristo. Então, os prédios, né, que poderiam ser construídos neste tempo aqui, certamente não seriam tão altos assim, como hoje. Não que não houvessem, né, construções, né, com vários andares, mas não da mesma forma como hoje. E até porque a torre, né, que Nimrod resolveu construir, Deus deu um parte quieto aí nesses projetos, né? Então a área construída, né, a área ocupada, né, pela cidade era uma área muito maior do que a das grandes cidades de hoje. E era tal que diz aqui, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Se era 3 dias de caminho para cruzar a cidade, ou se era para circundar a cidade, o texto ele não vai dizer expressamente, né? Mas a questão é que ela demarca, né? Não diz aqui uma quilometragem, mas diz, né, ou seja, que levaria 3 dias para percorrer toda a cidade. Versículo 4: E começou Jonas a entrar pela cidade em caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então vejam, né, essa pregação de Jonas, essa pregação bem suave, bem acalentadora, né, uma pregação assim, bem coach, né?
Jonas, o profeta coach aqui, né, pregando bem suavemente, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias, vocês têm um prazo de 40 dias e essa cidade vai ser destruída. E era isso. Essa foi a pregação de Jonas, meus irmãos. Jonas não estava ali, vejam, pelo menos não é dito no texto, que ele estava chamando eles ao arrependimento, tipo, arrependam-se, senão, né, a cidade vai ser destruída em 40 dias. Não tem um chamado ao arrependimento aqui da parte de Jonas, até porque quando o povo se arrepende, e Jonas percebe que o povo se arrependeu, e que Deus havia então decidido que não ia mais destruir a cidade, Jonas fica irado. Então o fato de Jonas ficar irado por Deus decidir não destruir a cidade em face do arrependimento dos ninivitas, é um sinal de que, de fato, a mensagem de Jonas foi somente essa mesmo. Vai vir destruição aí em 40 dias e ponto. E ele não estava falando num tom assim, como que querendo que o povo se arrependesse. Era só assim, 40 dias e vocês, acabou para vocês. 40 dias e Nínive será subvertida. Ele não diz assim, mas caso vocês se arrependam, né, Deus não vai... Provavelmente ele não menciona nada sobre que haveria alguma chance de a destruição não vir. Então era uma pregação assim que tinha tudo, né? Tipo assim, não tinha um chamado arrependimento, não tinha, né, uma disposição do profeta, né, tipo assim, pregando com aquela oratória, com aquele, sabe, aquele amor pelas almas que seriam destruídas. Não tinha isso. Quais eram as chances daquele povo, né, tipo, realmente dar ouvidos, né, a essa pregação? Mas o que acontece? Versículo 5: E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Vejam, quem ordenou que todo mundo deveria se arrepender foi o rei. O rei é quem deu uma ordem, né? Todo mundo vai jejuar. Afinal, foi um movimento que já estava acontecendo. Aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Jonas já estavam, né? Diz, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ou seja, já havia um movimento, já haviam pessoas já jejuando, pessoas, né, se vestindo de panos de saco, diante daquela palavra de Jonas, do maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então o próprio rei se levanta do seu trono, ele tira de si as suas vestes, ou seja, as vestes reais, e também se veste de saco, e se assenta sobre cinza. E ele faz uma proclamação, que se divulga, né? Ou seja, ele decreta uma lei. Olha só, se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Ele ordenou um jejum para todo mundo, inclusive para os animais. Ou seja, tinha um bicho de estimação em casa, não somente tu teria que jejuar, mas teria que fazer que o teu próprio animal jejuasse. Se tu tivesse gado, tu não ia poder alimentar o teu gado naqueles dias. Olha o que ele diz: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Ou seja, iam botar o saco, inclusive, em cima dos animais. E clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Esse clamem, óbvio, né, que quem ia clamar, por causa da violência que há nas suas mãos, são os homens.
Os animais não têm mãos, né? Mas, com certeza, os animais também, de alguma forma, iriam clamar, né? Ou seja, pensa as vacas, né, os bois lá, depois, né, de um dia sem pasto, né, vê se não iam estar mugindo, né, bastante. Se as ovelhas não iriam estar balindo, né, desesperadas, né, por estarem, depois de um dia inteiro, né, sem beber, sem comer, né? Então, com certeza, esse clamor, né, iria vir da parte dos animais também. Não com entendimento, né, não é esse o ponto, né, mas sim, estavam ali participando junto. Afinal, né, o juízo ia vir sobre todos. O juízo da destruição não ia vir, não é só os homens de Nínive iam morrer e os animais iam ficar vivos, né? Não, Nínive seria subvertida, ou seja, a destruição ia ser sobre todos. Por isso que o rei resolve botar todo mundo no jejum, inclusive os animais. Se foi algo correto, se foi algo, sabe, né, feito com entendimento, isso aí é outra história, né? O ponto é que o rei, no entendimento dele, ele fez o melhor que ele pensou. Vamos botar todo mundo para jejuar, inclusive os animais. E aí ele diz, né, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. E o povo, meus irmãos, de Nínive, os assírios, o povo assírio, era um povo muito mau. Quando nós olhamos na história, nós vemos assim que os assírios, quando eles chegavam numa nação que eles conquistavam, eles infligiam muitas torturas, eles matavam muita gente, e matavam, sabe, de formas muito horrendas as pessoas que eles dominavam. Sabe, os assírios, eles eram conhecidos como um povo, assim, terrível. Ninguém, tipo assim, todos os povos tinham horror de cair nas mãos dos assírios. Porque eles não tratavam com clemência os povos que eles conquistavam. Eles tinham, sabe, aquele ímpeto, assim, de mostrar força por meio das torturas, por meio dos mais variados tipos de morte, né, sobre as populações, sobre os povos que eles dominavam. E dessa forma, então, né, por meio do medo, por meio né, desse terror, é que eles buscavam, né, manter essas nações debaixo do seu domínio. Então eles não eram um povo bonzinho, pelo contrário, era um povo bem terrível, um povo maligno, né, um povo que tinha muito sangue em suas mãos e muita violência, da qual precisavam se arrepender. Mas mesmo sendo um povo tão mau, tão ímpio, tão perverso, com tanto sangue e violência nas suas mãos, Deus manda um profeta dizendo, com uma mensagem, de que aquela cidade seria destruída em 40 dias. E o que nós vemos? Nós vemos eles crendo em Deus, proclamando um jejum, se convertendo cada um do seu mau caminho, clamando fortemente a Deus, por causa da violência, por causa do sangue que havia em suas mãos. E aí o rei dizendo, né? Porque Jonas não disse, caso vocês se arrependam, Deus não vai destruir a cidade. Jonas não deu essa certeza para eles, Jonas não menciona nada, não tem nada na pregação de Jonas dizendo que caso eles se arrependessem, caso eles jejuassem, caso que Deus iria, então, suspender, né, o juízo. O que o rei diz? Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ele apenas questiona. Vamos fazer isso, vamos clamar ao Senhor, vamos nos converter, vamos jejuar, vamos. Quem sabe, né? Passa esses 40 dias e Deus não muda, né, esse juízo e nos livra. Vê, ele proclama tudo isso e eles jejuam nem tendo a certeza de que Deus iria, de fato, poderia ter sido tudo em vão. Eles poderiam daqui a pouco jejuar, fazer tudo, clamar, e mesmo assim, daqui a pouco, 40 dias depois, né,
Isso eu digo na mente deles, porque eles não tinham a convicção, eles não tinham a certeza. Eles não tinham uma palavra, né, tipo assim, direcionada ali por Jonas, de que caso eles fizessem isso, Deus não iria destruí-los. Não havia isso. Eles apenas tinham, né, pensar, bom, vai saber, né? Vamos tentar. Se Deus nos ouvir, né? Quem sabe Deus se volte, se arrependa, se aparte do furor da sua ira. Então, se acontecer isso, estamos livres. Mas se não, pelo menos eles tentaram. E aí, meus irmãos, hoje, e ao longo desses séculos, né? Mas eu digo hoje, quantos homens, mesmo tendo a certeza, né? Todo o anúncio do Evangelho, né, de que Deus está disposto a perdoar, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós temos a certeza de que aquele que se arrepende é salvo, de que aquele que crê é salvo, não vai perecer. A ira de Deus não vai permanecer sobre essa pessoa. Mas mesmo assim, os homens não querem se arrepender. Mesmo assim, os homens não querem crer. Mesmo assim, os homens querem continuar nos seus pecados, nos seus delitos. E não querem se arrepender. E eu fico pensando, meus irmãos, na incredulidade, inclusive de quantos homens que já leram essa passagem, sabe, de Jonas aqui. Quantos pastores, meus irmãos, incrédulos eu já vi diante desse texto? Jonas é um livro que vai definir quem realmente crê e quem não crê. E eu não estou nem falando da questão aqui de ele ter sido engolido pela baleia e ter sobrevivido. Tá? Não estou nem entrando nesse ponto, porque é óbvio. Aquele que nega a realidade, né, do fato de Jonas ter sido lançado no mar, engolido pelo grande peixe, esse grande peixe vomitado ele vivo na praia e tal. Se alguém não crer nisso, se alguém acha que isso é uma história, tipo assim, uma fábula, uma lenda, alguma coisa assim, de fato não é um cristão, de fato não é um crente. Né? Só teólogos liberais têm esse entendimento, e teólogos liberais são todos filhos do diabo. Nenhum teólogo liberal é um filho de Deus. Então, todos aqueles que negam a veracidade disso, porque, pensa, Jesus diz claramente que isso é verdade, que isso aconteceu. Jesus diz, ele chega a marcar, né? Ele chega a dar como único sinal. Quando pedem para ele um sinal, ele diz, nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí Jesus fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ele também estaria 3 dias e 3 noites no interior da terra, sepultado, após ter sido morto, crucificado. E ele ressuscitaria, assim como Jonas, né, saiu vivo de dentro da baleia, Jesus ressuscitaria no 3º dia. Então, Jesus tinha essa passagem aqui de Jonas como uma verdade que aconteceu? Tinha ou não? Tinha. Então, se ela de fato não tivesse acontecido, então Jesus estaria errado. Então, no final de contas, se Jesus estava errado, então cai tudo por terra, né? A nossa fé é a fé num Messias que acreditava numa coisa que de fato então não teria acontecido. E aí, a própria noção da divindade de Cristo, ele como sendo, né, onisciente, onipotente, sendo Deus manifesto na carne, também isso cairia por terra, né? Porque afinal, ele teria afirmado uma coisa que aconteceu, sendo que, então ele não sabia que de fato aquilo não teria acontecido. Então vejam como essa questão, sabe, de Jonas aqui, ele é um ponto que vai definir quem de fato crê na Escritura e quem não crê. Quem de fato é uma pessoa salva pela fé e quem não é. E quem tem uma fé só, né, de boca, sabe? Só que tem um outro ponto de incredulidade aqui. Que aqui eu não vou demarcar esse tipo de incredulidade como necessariamente definindo, né, quem é ou não é salvo. Tá?
Mas sim, é uma fraqueza tremenda e pode daqui a pouco também, né, ser uma característica de uma pessoa não salva, tá? Veja o que eu acabei de dizer assim, ó, quem não crê que Jonas de fato esteve no ventre da baleia e saiu vivo, não é uma pessoa salva, tá? Isso aqui, o martelo está batido. Porque as consequências disso é tão grave que é ao ponto de desmoronar toda a fé na Escritura, né? A fé em Cristo e tudo mais. Por isso que eu digo que não é uma pessoa salva. Mas agora, esse outro ponto que eu vou colocar aqui é o seguinte, o porquê que os ninivitas creem em Deus? Esse é o questionamento. Porque, vamos lá, hoje existem tantos pregadores do Evangelho, nós pregamos o Evangelho, né, e existem tantos, né, ao longo, e a gente vê assim, ó, como a resposta à pregação do Evangelho, sabe, ela é tão menor do que nós gostaríamos que fosse. Sabe, nós temos tudo aqui, ó, nós temos toda a Escritura, nós pregamos, nós já temos a obra de Cristo consumada, perfeita, nós temos uma palavra, né, de misericórdia aos homens, um chamado ao arrependimento, onde os homens não precisam fazer um sacrifício enorme, não, só precisam crer em Jesus Cristo e serão salvos. E mesmo assim, multidões e multidões rejeitam o Evangelho. E aí a gente fica assim, como assim, né? E Jonas vai lá, nem chama o povo ao arrependimento, só diz que a cidade vai ser destruída em 40 dias e todos se convertem. Como assim? Como pode, né? Eles têm dado ouvidos à pregação de Jonas e hoje não acontecer de forma semelhante. E aí as pessoas se questionam e aí entra, né, aquilo que eu vou dizer que é a falta de fé dos pregadores. Porque eles ficam arrumando artifícios do porquê que os ninivitas de fato creram na pregação de Jonas. E eu já ouvi cada história de alguns pastores, meus irmãos. Eu já vi histórias assim, não, é porque ali a baleia, ela foi lá, pegou Jonas, né, e, que era lá no Mediterrâneo, é o mar Mediterrâneo ali, né, em cima da África, embaixo da Europa, né, e tal, ali, que o peixe teria pego o Jonas ali, e ele falou, não, o milagre é que o peixe pegou, ele fez toda a volta, ele saiu pelo Estreito de Gibraltar, deu toda a volta na África, subiu lá pelo Estreito de Hormuz, lá, aquela região lá onde tem o Irã, Arábia Saudita, e subiu pela foz do rio Eufrates ali, e subiu até chegar lá em Nínive e despejou o Jonas lá nas praias de Nínive. E aí eles viram o peixe, né, eles saíram de dentro da boca do peixe, por isso que eles creram, né, na mensagem do Jonas. Olha a imaginação, né, desses pastores para tentar justificar o porquê que eles teriam acreditado na pregação de Jonas. Mas vamos lá, meus irmãos. O texto diz que o peixe fez toda a volta na África até chegar lá e que a praia a terra seca na qual Jonas foi vomitado pelo peixe, é dito que foi as praias de Nínive ou a beira do rio lá em Nínive. É dito isso no texto, meus irmãos? Não é dito isso no texto. E não é dito no texto porque isso na verdade não aconteceu. A praia na qual ele foi vomitado não era as praias de Nínive. Os ninivitas não viram Jonas sendo lançado da boca do peixe. Então isso não teve efeito algum, meus irmãos, sobre o fato de eles crerem ou não na mensagem de Jonas, na pregação de Jonas. Ao verem ele, né, não, e daí tem mais, né? Aí olha só, os ninivitas, eles tinham um dos deuses dos ninivitas, tinha a forma de peixe. Ou seja, um dos deuses lá dos ninivitas era uma espécie de deus peixe. E aí, né, isso ainda mais, né, leva daí, eles dizendo, ainda mais, né, porque eles tinham lá o deus deles, lá que era um deus peixe e tal. Aí eles, né, certamente viram em Jonas como se ele fosse um emissário, né, daquele deus peixe deles lá, é por isso que acreditaram na mensagem. Aí mais ainda, né, daí tu fica realmente, não, peraí, porque se fosse isso, meus irmãos,
Se fosse o caso, eles não teriam se convertido a Deus. Eles não teriam crido em Deus. Eles teriam sido mais ainda confirmados na idolatria. Então, olha a que ponto alguns pastores têm chegado, meus irmãos. O que é isso senão a incredulidade no poder de Deus? Deus não tem poder de mudar o coração de um homem. Tem ou não tem? Deus tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de conduzi-lo ao arrependimento, de fazer que a fé seja despertada em seus corações? Tem ou não tem esse poder? Ele já operou esse poder em cada um de nós, meus irmãos. Ou fomos nós que produzimos por nós mesmos o arrependimento? Ou fomos nós que por nós mesmos produzimos a nossa fé? Não, meus irmãos, a fé é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus. A graça, a salvação, tudo é dom de Deus para nós, meus irmãos. Se nós fomos salvos, isso não se deve a nós. Nós não podemos nos gloriar. Eu fui salvo porque eu sou melhor que o fulaninho lá que ainda não foi. Não. Jamais poderíamos achar que alguma coisa em nós é motivo de nos gloriarmos pelo fato de termos sido salvos. Jonas capítulo 2, versículo 9, o final do versículo diz assim, do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Então, meus irmãos, os ninivitas se converteram, sabe por quê? Porque Deus operou o arrependimento e a conversão daquela nação, daquela cidade inteira. Isso é uma prova do poder de Deus, meus irmãos, da misericórdia de Deus sobre aquele povo e do poder dele convertendo os seus corações. Então, meus irmãos, a conversão dos ninivitas não se deve a terem visto a baleia vomitar Jonas nas praias de Nínive, porque isso não aconteceu. Não se deve ao fato de ele ter, como eu já vi também outros dizendo, porque ele chegou lá com uma aparência, ele estava todo branco, porque o ácido do ventre do peixe fez com que reagiu na pele dele, ele estava lá todo com uma aparência fantasmagórica lá, e por isso que eles acharam que ele era um ser de outro mundo e tal. Meus irmãos, isso tudo é desculpa para a incredulidade, meus irmãos. Então, quando vocês ouvirem algum relato desse tipo, rejeitem na hora. Porque isso aí, meus irmãos, é apenas uma demonstração da incredulidade do coração. De não crer que a palavra de Deus tem poder para despertar a fé. O que é dito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então não há outra coisa que vai despertar a fé nos corações que não seja a palavra de Deus. E a palavra não foi pregada para os ninivitas? Foi ou não foi? Foi pregada. Mesmo que fosse somente uma palavra de juízo. Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Mas essa era a palavra do Senhor. Afinal, olha só, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, foi a palavra que o Senhor disse para Jonas pregar. E ele pregou. E essa palavra, a fé vem pelo ouvir. Ou seja, essa palavra despertou a fé no coração dos ninivitas. E eles se converteram. Eles se arrependeram. Eles jejuaram em sinal de arrependimento. Eles clamaram a Deus. Eles se converteram das suas más obras, do seu mau caminho. E diz ali, e Deus, versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Isso, por acaso, meus irmãos, mexe em alguma coisa da imutabilidade de Deus? Porque tem gente assim, não, mas peraí, Deus não é um Deus que não muda, então, uma vez que ele disse que ia destruir a cidade, não teria que destruir mesmo eles tendo se arrependido? Ele não teria que mesmo assim destruir a cidade em 40 dias? Não, meus irmãos. Deus, ele não muda. Ou seja, aqueles que não se arrependem, ele vai exercer juízo. Aqueles que se arrependem, Deus estende a sua misericórdia. Ponto. Deus não muda, Deus sempre age dessa forma. Ou seja, se nós nos arrependemos, meus irmãos, nós não precisamos temer. Afinal, Deus não muda. Então Deus não vai fazer assim, uma pessoa que se arrepende, Deus daí salva, Deus
age com benignidade, com misericórdia, mas daí o outro que se arrependeu da mesma forma, Deus resolve condenar. Não, isso não existe. Deus não muda. Todos que se arrependem, Deus salva. E também não existe aquela coisa de que, um é ímpio, viveu na impiedade a vida toda e não se arrependeu, foi condenado. O outro era um ímpio, viveu na impiedade a vida toda, mas daí diz, mas ele era um eleito, aí ele foi salvo. Isso aí não existe, meus irmãos. É ímpio, permaneceu ímpio a vida toda? Diante de Deus é o mesmo destino, meus irmãos. Deus não muda. Deus vai julgar com justiça e ambos serão condenados. Não existe essa história de que, se é eleito, pode viver de qualquer jeito que vai ser salvo mesmo assim. Não, os eleitos, aqueles que Deus escolheu, eles vão crer, eles vão se arrepender e vão viver uma vida de santidade. E essa justamente é a prova de que essa pessoa foi eleita. Porque se ela está um tempo na fé e ainda depois ela vai e cai e permanece caída, na verdade é só uma prova de que não é um eleito. O eleito é aquele que crê, que se arrepende, que persevera até o fim. Por quê? Porque a palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E tem um texto lá em Jeremias 18. Olha que tremendo o que Deus fala, para Jeremias. Jeremias é um profeta que vem depois de Jonas. Tá? Então, olha só, Jeremias, capítulo 18. Versículos 7 e 8. Diz o seguinte, Jeremias 18, versículos 7 e 8. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, da mesma forma como Deus mandou a palavra do profeta Jonas a Nínive. Olha o versículo 8 o que diz. Se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha isso. Então, meus irmãos, essa é a forma de Deus agir. Se Deus diz, vai vir juízo, mas diante dessa palavra, o homem se arrepende, a cidade se arrepende, a nação se arrepende, Deus suspende o juízo. Deus não disse na lei de Moisés que ia julgar o povo de Israel e que eles iriam para o exílio e tudo mais. Já estava profetizado isso na lei de Moisés. Esse juízo viria sobre eles. Quando o rei Josias ouve a leitura da lei, ele rasga suas vestes, ele se humilha diante de Deus. Deus não diz que não vai vir esse juízo no tempo dele, mas queria vir mais adiante. É exatamente isso, meus irmãos. Porque Deus, ele age, ele muda a sua atitude. Não é que ele muda, ele não muda, Deus não muda. Mas a atitude de Deus, ela vai mudar conforme a resposta que nós damos à sua palavra. A ira de Deus permanece sobre nós até o momento que nós cremos. No momento que nós cremos na propiciação que Jesus fez por nós na cruz, nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Nós só estávamos debaixo da ira enquanto estávamos debaixo da lei. Aí, óbvio, a lei, estamos debaixo da lei, somos julgados pela lei, somos transgressores diante de Deus e estamos debaixo da ira de Deus. Agora, no momento que nós nos convertemos, no momento que nós cremos no Evangelho, nós estamos ainda debaixo da lei? Não, nós agora estamos debaixo da graça, não mais debaixo da ira. Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Mas a atitude de Deus para conosco mudou. Ele não está mais irado para conosco, mas ele está apaziguado, nós temos paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Abram, meus irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 38.
Mateus 12, 38 diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas olha o 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Vejam, meus irmãos, Jesus reconheceu que os ninivitas se arrependeram. Os ninivitas se converteram, meus irmãos. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas, Jesus diz aqui. Então Jesus dá testemunho de que o arrependimento dos ninivitas foi um arrependimento verdadeiro. Não foi uma reafirmação na idolatria a qual eles já estavam, conforme alguns pastores incrédulos tentam argumentar, dizendo, é porque eles tinham um deus peixe lá e tal. Por favor, meus irmãos, isso aí não seria conversão, isso aí não seria arrependimento. Isso aí seria eles se aprofundarem mais ainda na idolatria. O que é dito lá em Jonas capítulo 3 e versículo 5? E os homens de Nínive creram em Deus. Não é creram num ídolo, não é creram nos seus deuses, os homens de Nínive creram em Deus. A palavra de Deus, a palavra do verdadeiro Deus chegou a eles por meio do profeta Jonas e eles creram na palavra do verdadeiro Deus. Eles creram em Deus, meus irmãos. Não foi por meio de qualquer coisa que eles tenham visto, não foi por meio de terem visto Jonas saindo da baleia, não foi por nada disso, foi simplesmente pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Paulo não disse assim, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela é poderosa. Nós não podemos nos envergonhar, nós não precisamos de nenhum outro recurso para que alguém se converta. É somente a palavra. Não é o nosso rosto bonitinho que vai fazer alguém se converter. Não é qualquer coisa que a gente faça para agradar, para fazer... Vamos pintar a parede de preto agora para as pessoas se converterem. Vai adiantar pintar a parede de preto? Vamos botar umas luzes aqui, assim, coloridas, né? Uma fumaça, né? Fazer um show aqui, né, e tal. Daí as pessoas vão se converter. Não, meus irmãos, as pessoas não se convertem por causa de fumaça, de luz, de qualquer coisa. Nós vamos servir uns biscoitos, né, e água assim para os visitantes e tal. Não é isso que vai fazer alguém se converter, mas é a palavra de Deus, simplesmente. E se nós não cremos nisso, então nós precisamos rever a nossa fé e pedir para o Senhor, Senhor, tira essa incredulidade do meu coração e me faz crer na tua palavra, que ela é poderosa para converter aqueles a quem eu pregar. E não preciso de mais nada. Esse Jonas, ele só falou que a cidade ia ser destruída e isso já foi suficiente para que eles se convertessem. Nós temos apenas uma palavra de destruição. Nós temos uma palavra assim, se tu não te converter, no momento que tu morrer, tu vai para o inferno. Essa é a única palavra que sai da nossa boca? Não, nós temos toda uma... Lógico que nós não podemos omitir essa palavra, tá, irmãos? Nós não podemos omitir isso. Mas nós temos muito mais a falar. Nós temos, todo o Evangelho para anunciar. De maneira completa. Será que isso não é poderoso para fazer as pessoas serem salvas? Crerem, se converterem? Com certeza é, meus irmãos. Que tenhamos a mesma fé do apóstolo Paulo. E abrimos a nossa boca e preguemos. E dessa geração atual que nós estamos, aqueles que não quiserem dar ouvidos ao Evangelho, que saibam que os ninivitas, que com muito menos creram, eles vão julgar essa geração. Jesus disse, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e não é só a geração do tempo de Jesus,
A geração de hoje também, daqueles que não crerem. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Aquele que é maior do que Jonas, que é Jesus Cristo, já veio. Tudo que ele fez, tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. A obra já está consumada, completa. Então, a geração atual, meus irmãos, assim como a geração que conviveu com Cristo era indesculpável, a geração atual também é indesculpável. Lucas capítulo 11, Lucas 11, 39. Perdão, eu disse 39? É 29. Lucas 11, 29. Diz assim, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado o sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus disse a respeito da sua geração, que era uma geração maligna. Por acaso isso é diferente em relação à nossa geração, a qual nós estamos? Não, meus irmãos, não é diferente. A geração na qual nós estamos inseridos também é uma geração maligna. Quem sabe até mais maligna que a geração de Cristo. Versículo 30. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Vejam, antes Jesus usou o verbo arrepender, que os ninivitas haviam se arrependido com a pregação de Jonas. Aqui ele usa o verbo converter. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. O Evangelho, meus irmãos, é muito mais grandioso do que a pregação de Jonas. Então, aqueles que rejeitarem o Evangelho, meus irmãos, é algo muito mais terrível. E serão julgados. Os ninivitas, por que eles se levantarão e condenarão as gerações daqueles que rejeitam o Evangelho? Porque, meus irmãos, todos os crentes, todos os santos, julgarão o mundo. Isso é uma prova de que os ninivitas eram crentes, porque eles também, juntamente conosco, se levantarão no dia do juízo e julgarão o mundo. Julgarão os incrédulos, todos os que não creram. Ou seja, Jesus coloca aqui os ninivitas juntamente conosco, juntamente com todos os santos da era da igreja. Eram crentes verdadeiros. Jesus testifica que a conversão dos ninivitas foi uma conversão real, verdadeira, sincera. Mas voltando lá para Jonas, capítulo 4, versículo 1. Mas isso, ou seja, a conversão dos ninivitas, mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Olha o tipo do profeta, né? Ficou irado porque o povo creu na mensagem dele, se arrependeu. E orou ao Senhor. Olha só, nós vemos duas vezes Jonas orando. A primeira oração dele é a que está descrita no capítulo 2. Esta oração, meus irmãos, ela é um padrão para as nossas orações. A oração que Jonas ora no capítulo 2, ela é o padrão para nós, por quê? Porque Jonas, ele insere nessa oração vários salmos, sabe? Ele vai mesclando a palavra da oração dele com a palavra de Deus, e é dessa forma que nós devemos orar. Nós devemos, meus irmãos, na nossa oração, ela deve ser moldada pela palavra de Deus. Então, nós precisamos ler os salmos, e os salmos devem ir moldando a forma de nós orarmos. Nós devemos ler os evangelhos, ler os profetas, ler a lei de Moisés, ler as cartas de Paulo, ler toda a Escritura. E a Escritura deve ir moldando a forma como nós oramos. As nossas orações devem estar impregnadas com a palavra.
Contudo, a oração de Jonas aqui, a oração que Jonas ora aqui, ela não está impregnada com a palavra, ela está impregnada com ele mesmo, com as suas emoções, seus sentimentos. Ela é uma oração cheia de si, da vontade própria dele. Sabe lá em Tiago, quando diz assim, ó, que a gente não alcança aquilo que a gente quer porque a gente não pede, e às vezes a gente pede e pede mal, para satisfazer os próprios desejos e tal. É isso. Assim como nós muitas vezes podemos pedir mal, Jonas aqui estava fazendo pedido mal, estava orando mal. Orou tão bem antes, ao ponto que, afinal, Deus ouviu, estava lá no ventre do peixe, né, e ele foi vomitado para fora. Deus o salvou, Deus o livrou da morte. Deus ouviu a sua oração. Mas agora, veja, versículo 2, 4, 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então esse é o pedido dele, ele pede que Deus o mate. Vamos lá. Foi uma oração conforme a vontade de Deus? Não, meus irmãos. Deus atendeu ao pedido de Jonas? Não, também. Tu vê que aqui ele revela o porquê que ele fugiu. Ele fugiu porque ele tinha um receio de que, caso ele fosse lá pregar para os ninivitas iriam se arrepender, e caso eles se arrependessem, Deus iria suspender o juízo. Por quê? Porque ele conhecia a Deus, ele sabia que Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que ele se arrependia do mal. Ou seja, quando alguém se arrependia, o mal que Deus havia dito que iria vir sobre aquela pessoa, Deus suspendia aquele mal, se arrependia de enviar aquele mal. E isso, meus irmãos, deve fazer o quê? Deve fazer nós estarmos seguros, de nós confiarmos. Isso deve, mover o nosso coração a confiar e esperar inteiramente na misericórdia que nos é oferecida. Isso deve, tranquilizar o nosso coração. E, apesar de grandes pecados que nós tenhamos cometido contra o Senhor, isso deve nos assegurar de que, se nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor nos perdoa de tudo, meus irmãos. Nós temos perdão completo, porque Deus, ele é compassivo. Deus, ele é misericordioso. Ele é longânimo e grande em benignidade. E mesmo que haja, aquele receio, né? Mas o juízo de Deus sobre mim e tal. Mas, se nós nos arrependemos, Deus, ele se arrepende do mal que disse que viria sobre os pecadores, sobre os ímpios. E aí Jonas decide, né? Melhor me é morrer do que viver. E aí, meus irmãos, tu vê, ele diz: tira-me a vida. Houve um outro profeta que também pediu para o Senhor lhe tirar a vida. O profeta Elias. Elias pede para que Deus tire a sua vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Coloca para nós ali, amor. 1 Reis 19, 4. Ele, porém, Elias, tá? Profeta Elias. O grande profeta Elias. O profeta Elias, ele veio um pouco antes de Jonas. Não tinha tanta diferença assim. Pode ser que eles não tenham convivido, tá? Mas certamente Jonas ouviu falar de Elias. E certamente Jonas é fruto do ministério de Elias. Porque Elias, lembra que quando Elias ele é arrebatado, havia um monte de profeta que estava ali, eram chamados de os filhos dos profetas. Quem eram esses filhos dos profetas? Eles eram discípulos dos profetas. Aqueles homens eram muitos homens que haviam aprendido com o profeta Elias. Depois com o profeta Eliseu e assim por diante. E daquela turma toda que vão surgindo muitos profetas que vão escrevendo as escrituras. E Jonas é daquela sequência que vem depois. Já vendo os reis ali, né, nos tempos, Jonas é de algumas gerações seguintes. Então Jonas pode não ter conhecido diretamente o Elias ou Eliseu, mas provavelmente foi influenciado, né, pelos
profetas que vieram na sequência ali. E Elias, Elias, logo depois daquela situação lá do Monte Carmelo, esses tempos aí eu falei, né? São lá que ele ora ao Senhor, desce fogo do céu, tal, né? Vem a chuva, né? 3 anos e meio sem chover, ele ora ao Senhor, Deus manda a chuva, mas aí por causa que a rainha Jezabel diz que ele ia morrer no dia seguinte, ele pega e vai para o deserto, foge. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E Jonas vai e toma a mesma atitude de Elias. E da mesma forma como Elias, Deus vai lá e trata brandamente Elias, e restaura Elias, comissiona ele novamente. Deus poderia aqui dar um para-te quieto em Jonas e daqui a pouco, né? Tá, é isso que pede então a morte, então tá. Podia simplesmente matar o profeta. Até que você vê a forma como ele estava falando com Deus, né? Não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra e tal. Começa a falar assim, tipo, indignado, né? Porque afinal, né? Um já diz, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Então Jonas não estava ali falando, né? Deus poderia simplesmente ter fulminado Jonas naquele mesmo momento, meus irmãos. Mas Deus foi muito paciente com Jonas. Aqui nós vemos o quanto, né? Deus é compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Não era só com os ninivitas, era com o próprio Jonas também. A forma como Deus lida com Jonas demonstra também a sua misericórdia, longanimidade. Né? E aí, olha só, Deus simplesmente só pergunta a Jonas, versículo 4, disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? O Jonas não responde nada, né? A esse questionamento do Senhor. Deus pergunta: fazes bem que assim te ires? Jonas não tenta se justificar aqui, ele não responde nada, só sai da cidade, olha, ele só age. Versículo 5, então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela. Vejam, ele fez uma cabana, com o quê? Provavelmente com galhos, né? que nem eles faziam na festa dos tabernáculos, eles faziam cabanas com galhos de árvores. Provavelmente foi uma cabana com galhos de árvores. Fez uma cabana, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vejo que no primeiro momento tinha sombra, mas era 40 dias e Nínive será subvertida. Provavelmente ele teve alguns dias, sei lá, uma semana, ou mais, não sei, né, o tempo, né, daquele tempo que o povo ouviu a mensagem, jejum, se arrependem, onde Deus está ali. Mas, pensa, tem um tempo ainda até chegar aos 40 dias. E aí Jonas sai, vai, faz a cabana e fica lá, até ver o que ia acontecer à cidade. Ele ainda tinha esperança, né, de que Deus ia destruir a cidade. E olha só o que diz. Aliás, uma coisa, vai passando os dias. No primeiro momento tinha sombra, tá? Mas o que acontece com galhos de árvore, que no primeiro momento faz sombra, mas está ali, o sol, são galhos agora. O que vai acontecendo? As folhas começam a secar, as folhas começam a cair, e aquela sombra que no primeiro momento, né, havia, começa a encher tudo de fresta e coisa, daqui a pouco pode até ser que a própria cabana se desfaça, né? Mas mesmo que não tivesse se desfeito, não vai mais fazer a sombra. Depois de alguns dias não vai mais fazer sombra. E ele tinha que esperar 40 dias. Ele queria esperar, porque ele queria ter o prazer de ver a cidade ser destruída. Ele tinha essa esperança. E aí olha só o versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas. Ou seja, né? Cobriu novamente aquela cabana, né? Todas aquelas frestas que já havia, né? Por causa que havia se secado aqueles galhos, tudo. Agora foi tudo coberto pela aboboreira. Agora não tem mais fresta nenhuma. Sombra novamente. E outra, não é sombra de galhos, né? Que foram já cortados. Não, é uma sombra verde, né? É diferente de uma planta viva e uma planta que já foi cortada, que já começa a murchar, né? Na sequência que tu... É a sombra de uma planta viva. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado.
E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas a boboreira, ela é cheia de baraços, assim, né? E as folhas são folhas enormes, assim, né? Então ela cobriu toda, né, a tenda na qual Jonas estava ali. E ele voltou a ter sombra. Agora, vejam, versículo 7. Mas, né, a sombra durou só um dia. Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, não só Deus mandou o verme, mas olha só o que Deus manda. E Deus mandou um vento calmoso oriental. O que é um vento calmoso? Calmoso vem de calma, que nesse contexto de clima, fala de um vento quente. A gente está aqui com um ventilador, né? O que a gente gosta que o vento esteja assoprando? Um vento que refresque, um vento refrescante. Se tivesse aqui tão quente, a ponto que o ventilador estivesse soprando um vento quente, alguém gostaria desse vento quente? Alguém gostaria do ventilador ligado? Não é melhor que desligue então o ventilador do que um vento quente sendo soprado por cima de ti? E aí então Deus faz ainda, além de ter, né, a boboreira ter morrido pelo verme que Deus mandou, e ela ter se secado, Deus ainda faz vir um vento calmoso oriental, ou seja, um vento quente. E aí o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver, mais uma vez pedindo para si a morte. Sabe outro que pediu? Eu falei de Elias, né? Sabe outro que pediu para si a morte? Jó. Jó também pede para si a morte. E aqui é uma coisa interessante, meus irmãos. Nenhum homem na Bíblia, nenhum homem piedoso na Bíblia, nenhum homem de Deus na Bíblia, tira a própria vida. Porque hoje em dia tem muitos defendendo a possibilidade de crentes se suicidarem e mesmo assim serem salvos. Eu tenho ouvido isso da boca de muitos pastores, meus irmãos. Isso, meus irmãos, para mim é uma palavra vinda do inferno, para justificar um pecado que vai levar um monte de gente para o inferno. Muita gente que está ali, aí começa, né, a ficar tranquilizando o seu coração, quando vem um momento, né, de desespero, um momento, né, que vem aquele pensamento de tirar a própria vida, daqui a pouco, né, fala e lembra, né, mas o pastorzinho e tal disse, né, que não perde a salvação. Aí daqui a pouco pensa, né, daí está ali um crente dando cabo da própria vida, acalmado por uma mensagem, uma palavra do inferno como essa. Por um homem que provavelmente, por homens, né, porque eu já vi mais de um falando desse tipo de besteira. Homens que querem ali, muitas vezes, tranquilizar a família que perdeu um ente querido para o suicídio, aí querem tranquilizar a família, não quer dizer que, né, foi para o inferno e tal. Aí para tranquilizar a família, vão ter o sangue de muitos outros suicidas nas suas mãos. Pensa quantos crentes que já chegaram ao ponto de tirarem a própria vida, que quem sabe, se nunca tivesse ouvido uma palavra dessas, e pelo contrário, tivessem a certeza de que, se tirar a vida, vai para o inferno. Quantos, no último momento, não teriam pensado, não vou fazer isso? E aí, quem sabe, estariam vivos. E quem sabe depois, ou seja, quando finalmente, né, morreriam salvos. O que nós vemos, irmãos? Só ímpios. Aqueles que se matam na Escritura, Saul, né, o rei Saul, Judas, Aitofel, aquele que traiu Davi, só homens, só traidores, só, homens ímpios, homens perversos, invejosos, homens, só esse tipo são descritos na Bíblia tirando a própria vida. Só homens que tu olha assim, tu tem certeza que eles morreram condenados. Tu não vê nenhum crente, nenhum profeta piedoso e tal, tirando a própria vida. O máximo que um homem piedoso faz
é o quê? É pedir para Deus, melhor me é morrer do que viver. Isso alguns já chegaram ao ponto de fazer. Pedir para o Senhor, Senhor, tira a minha vida. Mas nunca um homem de Deus, nunca um crente chega ao ponto de tirar a própria vida. Um crente de verdade, que vai morrer salvo, não tira a própria vida. Se tira a própria vida é porque não é um crente de verdade ou está ali jogando fora, né, a sua salvação. Dizendo assim, não quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Então, um homem de Deus, ele nunca vai tirar a própria vida. O máximo que ele vai fazer no momento de maior desespero é, Senhor, tira a minha vida. E eu espero que ninguém chegue ao ponto de fazer uma oração dessas, como a oração de Jonas, de Elias ou de Jó. Que nós venhamos a ter temor do Senhor, que nós venhamos a nos contentar. Se nós temos o que comer, o que beber, com o que nos cobrir, que estejamos contentes. Se vier provação, que nós venhamos a justamente olhar para a Escritura e sermos consolados pela Escritura, termos a nossa esperança renovada e não chegarmos a esse ponto de ficar ali se lamentando, murmurando e pedindo para Deus tirar a própria vida. Mas para concluirmos, meus irmãos, versículo 9: Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? Veja que a pergunta é a mesma. Deus antes só tinha falado isso, fazes bem que assim te ires. E agora quando Deus novamente fala com Jonas, Deus diz, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E aí olha, daí o Jonas finalmente responde, porque antes o Jonas não respondeu, né? Antes o Jonas não falou nada diante da pergunta de Deus. Aí o que Jonas fala para Deus? Faço bem que me revolte até a morte. Olha isso, né? Olha que resposta ele dá para Deus ainda. Faço bem que me revolte até a morte, por causa da abóbora. Vê que Deus ele não coloca, né? Ele não faz a pergunta como antes, né? Fazes bem que assim te ires só. Fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. E aí Jonas diz que por causa da boboreira é digno, sim, faz bem que ele se revolte até a morte. A loucura do profeta, né? Versículo 10: E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer. Ou seja, não foi Jonas que plantou uma aboboreira ali, ficou cuidando, regando e tal, não. Foi Deus quem fez ela nascer, fazer tudo ali. Jonas só observou, Jonas só quando acordou viu aquela aboboreira, né, crescida já, fazendo sombra para ele. E no dia seguinte, ela estava seca. Mas Jonas não fez nada. Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então, meus irmãos, a gente também se lembra, por meio dessa passagem aqui de Jonas, né, essa reação dele diante do arrependimento dos ninivitas. Nós podemos também lembrar da parábola do filho pródigo, onde nós temos, né, aquele filho que pede herança, pede a sua parte na herança, vai e gasta, né, com prostitutas, gasta todos os seus bens, depois vai lá para cuidar de porcos. Aí quando está lá na miséria, se lembra, servos do meu pai, né, estão numa situação bem melhor que a minha. Aí ele se arrepende. Aí ele, né, faz ali todo, né, o seu discurso, como é que ele ia chegar para o pai, né, se arrependendo e pedindo para ser recebido como um dos empregados, como um dos servos. E aí, quando ele chega lá, o pai, né, está ainda a caminho, todo sujo, né, o pai chega lá, abraça ele, né, ele começa a falar, o pai não deixa nem ele terminar, né, só diz, trago aqui a melhor roupa, né, coloca o anel, as sandálias, né, nos seus pés e tal. E aí quando manda, né, que matem o cordeiro, o bezerro cevado, né, aquele que era, né, que estava lá para a engorda, né, o melhor que eles tinham, e fazem uma festa, né, recebendo, né, o filho que havia se arrependido.
E aí quando veio o mais velho, né, fica ali, né, não quer nem entrar. Ele fica sabendo, né, que estão festejando a volta, né, do filho pródigo. E aí ele fica lá, né, reclamando quando o pai vai lá para fora, né, falar com ele, né. Ele começa, né, tu nunca me deste um cabrito, né, e tal, sempre fiz, né, aquilo. E ele não quer se alegrar. E o que o pai diz para ele? Meu filho, teu irmão estava morto e reviveu. Era justo que nos alegrássemos. E é interessante que não tem um desfecho final para aquela história do... A história ali não é dito assim, então o filho mais velho entrou, né, e tal. Não é dito, também não é dito que ele continuou, né, naquela dureza de coração em relação ao seu irmão, mas também não é dito que ele entrou, sem dizer qual foi a atitude de Jonas. Se Jonas, né, reconheceu, né, ou não. E isso é uma coisa interessante, porque os marinheiros é dito que se converteram. Os ninivitas é dito que se converteram. Mas Jonas não é dito que ele se converteu. É uma coisa interessante, né? As ondas, os ventos, obedecem ao Senhor. As plantas obedecem ao Senhor. Um verme obedece ao Senhor. Mas o homem é um serzinho difícil, hein? O homem é aquele que diante da palavra do Senhor resolve se rebelar. Deus diz e ele resolve fazer o contrário. Então, meus irmãos, que nós não sejamos piores, sabe, do que os próprios vermes, né? Um verme obedeceu ao Senhor e nós vamos agir pior do que um verme. Deus mandou um verme e o verme obedeceu, mas Deus enviou um verme e no dia seguinte o subir da alma, o qual feriu a orelha e se secou. E nós vamos agir pior do que um verme, meus irmãos? Nós vamos nos rebelar contra o Senhor? Nós vamos agir mal? Não, meus irmãos, que nós venhamos a nos arrepender, que nós venhamos a obedecer o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Eu creio, tá, que Jonas, ele se arrependeu. Eu creio que por fim, com essa palavra, ele percebeu que sim, que o coração dele estava endurecido. Assim como Pedro, né, que estava receoso de ir pregar lá para os gentios, mas diante daquela visão, por fim ele foi. Eu creio que Jonas aqui, houve uma mudança no coração dele. Mas, meus irmãos, que nós venhamos a ter nosso coração mudado, que nós não venhamos a endurecer o nosso coração jamais diante da palavra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? E assim nós concluímos aqui essa exposição do profeta Jonas.